Angola possui uma rede portuária estratégica que conecta o país ao comércio internacional, com destaque para os portos de Luanda, Lobito, Namibe e Cabinda. Esses portos desempenham um papel vital na exportação de petróleo, minerais e produtos agrícolas, além de apoiar o abastecimento interno e o desenvolvimento regional, que operam cargas diversas, incluindo contêineres, granel sólido e líquido, carga geral e passageiros. Os principais portos marítimos estão localizados ao longo da costa atlântica, enquanto os fluviais atendem regiões interiores. Este vídeo é uma série de 2 vídeos já disponível. O vídeo que estamos a assistir, Portos de Angola, Memórias e Caminhos do Futuro. O segundo vídeo já disponível neste canal, Portos de Angola, Infraestruturas que conectam empresas. Os portos de Angola têm histórias que refletem a evolução do país desde a era colonial até a modernização atual. Cada porto desempenhou um papel específico, seja no comércio de escravos, na exportação de petróleo, na pesca ou na integração ferroviária, e juntos formam a espinha dorsal da economia angolana. Principais portos marítimos em Angola: Porto de Luanda, contêineres, carga geral, petróleo. Porto do Lobito, Benguela, granel, contêineres, minerais. Porto do Namibe, pescado, carga geral. Porto de Cabinda, apoio à indústria petrolífera. Porto do Dande, Bengo, expansão logística e carga geral. Porto de Porto Amboim, Coanza Sul, carga geral, apoio regional. Porto da Baía Farta, Benguela, pesca e carga leve. Porto de Toboa, Namibe, pesca e apoio local. Porto do Cuio, Benguela, carga regional. Porto das Luciras, Namibe, pesca e apoio comunitário. Porto da Samba, Luanda, apoio urbano e cargas leves. Porto de Capuçoca, Benguela, menor escala, apoio local. Porto do Soio, província do Zaire. Função estratégica: apoia principalmente a indústria petrolífera e de gás natural liquefeito, GNL, sendo um dos pontos centrais de exportação energética do país. Nesta jornada que nos leva do passado ao presente, vamos explorar as histórias e singularidades de cada porto angolano. Cada cais guarda memórias de épocas distintas, testemunhando transformações económicas, culturais e sociais que moldaram o país. Ao conhecer um pouco de cada um, revelamos não apenas sua função logística, mas também o papel simbólico que desempenham na construção da identidade e no futuro de Angola. Vamos conhecer as histórias dos principais portos de Angola, como o Porto de Luanda, Porto do Lobito, Porto do Namibe, Porto de Cabinda, Porto do Soio. Porto Amboim, Coanza Sul. Embarque conosco numa viagem que atravessa o tempo, do passado ao presente, revelando histórias, memórias e transformações que moldaram os portos de Angola e continuam a abrir caminhos para o futuro. Porto de Luanda, inaugurado em 25 de janeiro de 1576, quando Paulo Dias de Novaes desembarcou próximo à foz do rio Kwanza. Sob a iniciativa do então governador, Sebastião Lopes de Calheiros e Menezes, nascido em 1816, sua morte 1899. Sebastião Lopes de Calheiros e Menezes foi militar e administrador colonial português, servindo como governador-geral de Angola entre 1861 e 1862. Nasceu em Gerais do Lima, Viana do Castelo, e morreu em Viana do Castelo, sendo figura destacada na administração ultramarina e na política do século XIX. Foi construído um pequeno cais para lanchas no local conhecido como Portas do Mar, onde anteriormente se realizavam os embarques e desembarques de passageiros dos navios que fundeavam na baía. Com esta iniciativa o porto ficou aberto ao comércio estrangeiro em 1844, só aproximadamente 2 décadas mais tarde Luanda viria a conhecer as primeiras obras portuárias, por iniciativa do então governador Calheiros e Menezes, que mandou construir um pequeno cais para lanchas no local designado por Portas do Mar, onde poucos anos antes se fazia o embarque e desembarque dos passageiros dos navios que fundeavam na baía. Função histórica: foi o principal ponto de entrada e saída de mercadorias durante o período colonial, incluindo o comércio de escravos e depois produtos agrícolas. Hoje é o maior porto de Angola, movimentando contêineres, carga geral e petróleo, e continua sendo o centro logístico do país. Porto do Lobito. Em 1894, houve uma primeira tentativa de contrato para construir uma linha férrea ligando a Baía do Lobito a Caconda, mas não foi executada. Em 1902, o governo português celebrou contrato com Sir Robert Williams para a construção e exploração do caminho de ferro de Benguela, que seria fundamental para ligar o interior ao litoral. Em 1 de março de 1903, iniciaram-se oficialmente as obras do caminho de ferro de Benguela e, simultaneamente, nasceu o Porto do Lobito, que se tornaria um dos mais importantes do país. A localização estratégica na baía protegida pela restinga do Lobito garantiu condições ideais para operações marítimas. Serviu como corredor de exportação de minerais, cobre, manganês, da República Democrática do Congo e Zâmbia. É estratégico para a integração regional e está sendo modernizado como parte do corredor do Lobito, que busca transformar Angola em hub logístico regional. Porto do Namibe. O Porto do Namibe foi inaugurado oficialmente em 24 de junho de 1954, com a conclusão da sua primeira fase de construção, que incluía um cais acostável de 380 metros.
Início das obras. A construção começou em 1952, durante o período colonial português, com o objetivo de criar uma infraestrutura portuária moderna para o sul de Angola, permitindo o tráfego marítimo regular e organizado. A expansão subsequente, entre 1954 e 1962, o porto passou por obras de ampliação, chegando a ter 875 metros de cais, subdivididos em áreas para navegação de longo curso, cabotagem e tráfego loca. Criado para apoiar a atividade pesqueira e o comércio local na Costa Sul. Foi vital para a exportação de pescado e para o abastecimento das comunidades costeiras. Continua ligado à pesca industrial e ao comércio regional, com projetos de modernização em curso. Porto de Cabinda. O Porto de Cabinda foi inaugurado em 1956, durante o período colonial português. Década de 1950, a construção do porto surgiu para apoiar a exploração petrolífera na província de Cabinda e facilitar o abastecimento da região. Estrutura inicial, incluía cais acostáveis e quebra-mares, permitindo operações de longo curso e cabotagem. Função histórica, apoio direto à indústria petrolífera offshore, com cais e quebra-mar construídos para operações de longo curso. Mantém papel essencial na exportação de petróleo e abastecimento da região. Porto de Soio. O Porto de Soio foi inaugurado em 1530, sendo um dos mais antigos portos de Angola, localizado na foz do rio Congo, na província do Zaire. O Porto de Soio surge como infraestrutura estuarina, aproveitando a posição estratégica junto ao rio Congo. Foi inicialmente usado para comércio marítimo e como ponto de ligação entre Angola e o exterior. Período colonial. Ao longo dos séculos, o porto foi adaptado para apoiar atividades comerciais e pesqueiras, tornando-se referência regional. Criado para apoiar a exploração de petróleo e gás no norte de Angola. Tornou-se referência com o desenvolvimento do projeto de GNL, Gás Natural Liquefeito. É especializado em operações ligadas ao gás e petróleo, com infraestrutura moderna. Síntese histórica. Portos como Luanda e Lubito foram criados para servir interesses coloniais, exportando recursos e importando bens. Independência. 1975. Muitos portos sofreram com falta de manutenção durante a Guerra Civil. Atualidade. Angola investe na modernização e integração regional, transformando seus portos em plataformas estratégicas para diversificação económica. Impacto regional e internacional. Os portos angolanos são essenciais para a diversificação económica, redução da dependência do petróleo e integração nos corredores logísticos da África Austral. Os portos angolanos, Luanda, Lubito, Namibe, Cabinda e Soio, constituem pilares fundamentais da economia nacional e da integração internacional. Cada um deles nasceu em contextos históricos distintos, mas todos convergem para o mesmo objetivo: ligar Angola ao mundo e sustentar o desenvolvimento interno. Porto de Luanda 1844, o mais antigo e central, símbolo da abertura ao comércio estrangeiro e da modernização logística. Porto do Lubito 1903, criado em sinergia com o Caminho de Ferro de Benguela, tornou-se corredor estratégico para minerais da África Central. Porto do Namibe 1954, infraestrutura voltada para o sul do país, apoiando pesca, minerais e abastecimento regional. Porto de Cabinda 1956, nasceu para servir a indústria petrolífera, consolidando-se como apoio logístico essencial. Porto de Soio 1530, institucionalizado em 1979, um dos mais antigos, hoje especializado em operações offshore e gás natural liquefeito. Papel estratégico, económico, facilitam exportações, petróleo, gás, minerais, pescado, e importações de bens essenciais. Social, geram emprego, dinamizam comunidades costeiras e fortalecem cadeias produtivas locais. Futuro, modernização tecnológica, digitalização e sustentabilidade ambiental são os próximos passos para consolidar Angola como referência logística regional. Os portos de Angola são mais do que infraestruturas físicas, são portas de memória, identidade e futuro. Representam a história de abertura ao mundo, sustentam o presente da economia nacional e projetam Angola como protagonista no comércio internacional. Agradecemos profundamente por caminhar connosco nesta jornada. Chegamos ao fim de mais um conteúdo que vai além da informação, representa um compromisso com o conhecimento, a inovação e o desenvolvimento sustentável. Cada ideia aqui partilhada é uma semente lançada no presente, enraizada na nossa realidade e projetada para um futuro mais sólido e promissor. Um futuro construído com visão, propósito e confiança. Seguimos juntos, com novas ideias, novas histórias e soluções que continuam a unir pessoas, empresas e sonhos. Com esperança num país que se transforma de dentro para fora, com todos e para todos. Continua a viajar connosco nesta plataforma de ideias visionárias que impulsionam inovação, geram impacto e constroem o amanhã. Angola Empresas, o canal onde a tua empresa ganha destaque, voz e futuro.